ar o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, veja os destaques do Gospel News desta segunda-feira. O Congresso Nacional entra em recesso com projetos importantes ainda sem votação. O Banco Central divulga as novas projeções do Boletim Focus para a economia brasileira. E no Oriente Médio, o Irã amplia a tensão ao atacar países do Golfo. Israel marca eleições em meio à crise política e à queda de popularidade de Benjamin Netanyahu. E em São Paulo, o governo monta um abrigo emergencial para enfrentar a onda de frio. E ainda, a Copa do Mundo tem semifinais definidas, com França, Espanha, Inglaterra e Argentina na disputa pelo título. Boa noite. O Congresso Nacional entra em recesso parlamentar nesta semana, deixando uma série de propostas importantes pendentes de votação. Entre os temas que ficaram para o segundo semestre estão as mudanças na jornada de trabalho, as novas regras para a inteligência artificial, o aumento do limite do MEI e projetos na área de segurança pública. O Congresso Nacional encerra os trabalhos do primeiro semestre e entra em recesso parlamentar com diversas propostas de grande impacto, ainda sem definição. Entre as principais matérias que ficaram pendentes estão a PEC, que reduz a jornada de trabalho e prevê o fim da escala 6x1, o projeto que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual, o marco legal da inteligência artificial e a proposta que equipara a misoginia ao crime de racismo. Também aguardo análise dos projetos relacionados à segurança pública, à renegociação de dívidas de produtores rurais e à política nacional de minerais estratégicos. Os parlamentares trabalham até o dia 17 de julho e retomam as atividades em 1º de agosto. No entanto, com a proximidade das eleições de 2026, a expectativa é de um calendário legislativo mais enxuto no segundo semestre. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu união entre os aliados em torno da pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro defendeu a manutenção da unidade do grupo político e afirmou que o momento é de fortalecer o projeto para as próximas eleições. Em carta, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a seus aliados união para a pré-campanha presidencial de seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro. O senador leu o texto escrito à mão. A iniciativa ocorre em meio à troca de acusações pelas redes sociais das últimas semanas entre o candidato e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Preso por tentativa de golpe de Estado em 2022 e proibido de se expressar em público, Jair Bolsonaro se comunica por meio de mensagens lidas nas redes sociais por Flávio, como neste caso. No texto, o ex-presidente diz que o momento é de arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Pesquisas apontavam no começo do ano Flávio em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora ele aparece levemente atrás do presidente. Após ler a carta escrita à mão por seu pai, Flávio pediu que seus aliados evitem falas conflituosas ou direções diferentes das de sua pré-campanha. A inflação no Brasil teve leve desaceleração em junho e ficou em 4,64% no acumulado de 12 meses. A queda nos preços dos alimentos ajudou a conter o índice, enquanto o governo prorrogou medidas para evitar o aumento dos combustíveis em meio às tensões no Oriente Médio. A inflação no Brasil desacelerou ligeiramente em junho para 4,64% na comparação anual, principalmente devido à queda nos preços de alimentos e combustíveis. Os dados oficiais foram divulgados. Essa é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição em outubro, já que o custo de vida está entre as principais preocupações dos eleitores. Mas apesar da desaceleração em relação aos 4,72% registrados em maio, a inflação em 12 meses permanece acima da meta estabelecida pelas autoridades, entre 1,5% e 4,5%. A inflação mensal foi de 0,16% contra 0,58% em maio. Os preços dos alimentos caíram 0,24% no mês passado, principalmente o café, as frutas e a carne. Os preços dos combustíveis também diminuíram em junho, mas o governo Lula permanece vigilante em relação à turbulência causada pela guerra no Oriente Médio.
Os subsídios destinados a conter a alta dos preços nos postos de gasolina estavam programados para terminar esta semana, mas o Ministério da Fazenda anunciou na quinta-feira a prorrogação devido à retomada das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã. O conflito causa interrupções significativas no fornecimento global de petróleo devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, uma via navegável estratégica para o transporte de hidrocarbonetos. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira uma nova edição do Boletim Focus, com nova redução na expectativa do mercado para a inflação de 2026. A projeção para o IPCA passou de 5,30% para 5,16%, enquanto as estimativas para a taxa Selic foram mantidas em 14% no próximo ano. O relatório também manteve a previsão de crescimento do PIB em 1,99% e do dólar em R$ 5,20 ao fim de 2026. O Boletim Focus é divulgado semanalmente e reúne as expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira. O conflito no Oriente Médio ganhou um novo capítulo nesse domingo. O Irã lançou mísseis e drones contra países do Golfo, anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz e elevou a tensão na região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as forças americanas responderam aos ataques iranianos com força militar. As forças dos Estados Unidos bombardearam o Irã nesta segunda-feira pelo segundo dia consecutivo, com o objetivo de impedir o país de controlar o Estreito de Hormuz. Enquanto isso, Teherã anunciou ataques contra bases americanas em vários países do Golfo. A retomada das hostilidades e o anúncio iraniano de um novo fechamento do Estreito de Hormuz, via estratégica para o comércio mundial de combustíveis, provocaram um aumento de mais de 4% no preço do petróleo. As forças americanas no Oriente Médio afirmaram ter atingido sistemas iranianos de defesa aérea militar, unidades de radar na costa, capacidades de mísseis e drones de barcos pequenos, ações que pretendem impedir a República Islâmica de bloquear a passagem pelo estreito. A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirmou ter atacado a base aérea Príncipe Hassan, na Jordânia, um centro de comando de drones militares no Bahrein e 2 bases aéreas no Kuwait. Também reivindicou ataques contra instalações americanas em Omã e no domingo foram relatados ataques contra bases americanas no Catar. O exército do Kuwait confirmou nesta segunda-feira que precisou responder a objetos aéreos hostis lançados contra seu território. O Irã afirmou também nesta segunda que prossegue com as gestões diplomáticas com os países mediadores, Catar, Paquistão e Omã, para evitar uma escalada com os Estados Unidos. تداوم مساعی جمیله برای جلوگیری از تسعیر تنش هست. Israel marcou eleições gerais para o dia 27 de outubro em meio à queda de popularidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A votação será a primeira desde o início da guerra contra o Hamas e deve funcionar como um referendo sobre a permanência do premier no poder após quase 3 anos de conflitos e crise política. Israel vai às urnas no dia 27 de outubro para escolher o novo parlamento em uma das eleições mais importantes da história do país. A decisão foi aprovada pelo parlamento israelense e ocorre em meio a uma queda de popularidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A disputa será a primeira desde o ataque do Hamas em outubro de 2023 e deve servir como um teste para a liderança de Netanyahu, que enfrenta críticas pela condução das guerras, pelas falhas de segurança e pela crise política que atinge o país. Pesquisas recentes indicam que a maioria dos israelenses defendem a saída do premier do governo. Além do desgaste político, Netanyahu responde ao processo por corrupção e tenta manter a coalizão governista unida em um momento de forte pressão interna e externa. E no próximo bloco, São Paulo monta um abrigo emergencial no metrô para acolher pessoas em situação de rua durante a onda de frio. E mais, o sistema Anchieta Imigrantes passa a adotar o pedágio eletrônico Free Flow, que elimina as praças de cobrança nas rodovias. O governo de São Paulo vai montar um abrigo emergencial na estação Pedro II do metrô para acolher as pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso previsto para os próximos dias. A estrutura na linha 3 vermelha terá colchões, cobertores, alimentação e acolhimento, além de permitir a entrada de animais de estimação.
A ação foi definida após alertas da Defesa Civil sobre a queda das temperaturas em São Paulo, com mínimas que podem chegar a 8 graus na região metropolitana. E subiu para 6 o número de suspeitos mortos em ações da rota após o ataque contra um tenente da tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. As ocorrências aconteceram durante buscas por envolvidos no atentado contra o oficial Ronixon Pimentel dos Santos, baleado no final de junho. Segundo a Polícia Militar, os últimos casos envolveram confrontos durante operações realizadas na capital paulista. As ações ocorreram em meio às investigações para identificar suspeitos de participação no ataque do tenente. O caso segue sendo investigado pelas autoridades que apuram as circunstâncias do atentado e as participações dos envolvidos. E o sistema Anchieta Imigrantes passará a utilizar o pedágio eletrônico no modelo Free Flow a partir do dia 1º de agosto. Com a mudança, as praças de pedágio serão substituídas por pórticos com câmeras e sensores que identificam automaticamente os veículos sem necessidade de parada. A cobrança será feita por tag eletrônica ou pela leitura da placa, com pagamento posterior para quem não tiver o dispositivo. A nova modalidade promete reduzir filas, melhorar o fluxo de veículos entre a capital e o litoral paulista e também modernizar o sistema de pedágios nas rodovias. E no próximo bloco, medição revela que a Via Láctea pode ter cerca de 10% maior do que se imaginava. E como os veteranos estão desafiando a idade e seguem brilhando na Copa do Mundo. E ainda as semifinais do Mundial 2026 estão definidas, com França, Espanha, Inglaterra e Argentina na disputa por uma vaga na grande final. O tamanho estimado da Via Láctea foi ampliado em cerca de 10% após uma nova medição realizada por astrônomos. O estudo indica que a nossa galáxia é maior do que se imaginava e traz novas informações sobre a estrutura e evolução. Os pesquisadores utilizaram dados de observações recentes para revisar os limites da galáxia, levando em conta a distribuição de estrelas e matéria escura. A descoberta pode contribuir para uma melhor compreensão da formação da Via Láctea e da posição do sistema solar dentro dela. E a Copa do Mundo de 2026 também tem chamado a atenção pelo desempenho de jogadores que estão próximos aos 40 anos ou já ultrapassaram essa marca. Nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi continuam decisivos em campo, refletindo os avanços da medicina esportiva, da nutrição e dos métodos de recuperação física. Especialistas apontam que o monitoramento constante da saúde, o controle da carga de treinos e o uso de tecnologia têm permitido que atletas de alto rendimento prolonguem as suas carreiras e mantenham o nível competitivo em uma das principais competições do futebol mundial. E as semifinais da Copa do Mundo 2026 já estão definidas, com França e Espanha, Inglaterra e Argentina na disputa pelo título. A primeira vaga na final será disputada no confronto entre franceses e espanhóis amanhã. Na quarta-feira, Inglaterra e Argentina se enfrentam em um dos duelos mais esperados da competição. As 4 seleções chegaram à fase decisiva após superarem as quartas de final e agora buscam a classificação para a decisão do torneio, que será realizada no próximo sábado nos Estados Unidos. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos vocês, uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!